capítulo 19. 19, né? 1 Reis, capítulo 19. Vamos aqui para a mensagem já. Se você tem dificuldade, ô Ângela, dá uma força aí. O irmão que está ao seu lado, talvez ele saiba abrir. Pede para ele abrir para você aí. Se você tem dificuldade de abrir no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 19. Irmãos, enquanto os irmãos acham aí, deixa eu dar a introdução. Aqui fala da ameaça da Jezabel. A Jezabel já tinha perdido os profetas dela, de Baal, e ela estava indignada e ela fez uma ameaça ao Elias. E Elias, irmãos, o que aconteceu? Ele fugiu. E ele foi, irmãos, sentou debaixo de uma árvore, como todos sabem, e ali, no ânimo dele, ele pediu a morte. Em outras palavras, quando a pessoa acha que não tem mais jeito, irmão, ela faz isso que o Elias fez. Quando ela acha que não tem mais jeito, ela tira a vida e ela tira a própria vida dela. Às vezes não é se suicidar. A pessoa deixa de viver uma vida que Deus gostaria que ela vivesse. Então tem muitos que estão assim, diante de uma ameaça, às vezes na saúde, na vida financeira, na vida conjugal, não sei. A pessoa já não está se sentindo mais bem. Ela já não acha que tem solução mais, já não tem mais aquele crer. Principalmente, irmãos, as pessoas que conhecem o Senhor. O Elias conhecia o Deus de Israel. O Elias invocou o Deus de Israel. Nosso Deus é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, mas é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Então o Elias conhecia, como tem gente aqui que conhece. Não posso garantir que todos, mas tem gente que conhece. O que é conhecer a Deus, pastor? É quando você passa por uma situação difícil, ou quando você simplesmente muda o modo de falar. Hoje, quando nós passamos por uma luta, um problema, tropeçamos em alguma coisa, nós não xingamos mais. Não falamos palavrão mais. Hoje falamos, Jesus, misericórdia, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. É isso que é conhecer o Senhor. É você, irmãos, mudar a sua atitude por causa dele. Então, quem conhece o Senhor, muda o seu modo de falar, de pensar, de agir. E o Elias conhecia o Deus de Israel. Mas diante de uma ameaça, ele se sentiu só. Ele sentiu assim que não havia ninguém mais que podia ajudá-lo. Você já se sentiu assim? Parece que não há ninguém mais que possa ajudar você. Não há o que se fazer mais. Tem gente que pensa assim, não tem mais o que fazer. Aí chega até a dizer, está na mão de Deus. Mas dentro dela, ela já desistiu há muito tempo. Ela fala que está na mão de Deus, mas ela já desanimou, ela já desistiu. E nisso, nessa pressão sobre a vida do Elias, ele pediu a morte, irmão. O anjo veio e tocou nele, deu comida para ele a primeira vez, ele não despertou. Depois tocou de novo, deu outra comida e falou para ele, você tem uma caminhada longa. Levanta, come. E nós vamos ver aqui do versículo 14, que diz assim: quando, irmãos, o Senhor falou com Elias, vamos ler, não do 14, vamos ler aqui, irmãos. O 9, vamos ler do 9 que é melhor. Ali entrou numa caverna Elias, né? E passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, tua aliança, né? Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só. Buscam a minha vida para me tirarem. Você vê que o Elias, ele perdeu a esperança de que havia outros profetas com ele. Perdeu a esperança porque o povo se corrompeu. É mais ou menos o seguinte, irmãos. A glória de uma igreja e de um pastor são almas. São almas, irmãos. Aonde não tem almas, há tristeza. É como se todos vocês se corrompessem e eu ficasse triste, porque é a tendência do pastor. Eu estou dando um exemplo para o pastor porque eu sou pastor. Mas eu acho que uma das piores coisas para um pastor, irmãos, é ter uma igreja vazia. Isso mata ele, irmão. Isso mata o pastor completamente. Não é pelo que as pessoas dizem por aí, não, até critica, que o pastor quer a igreja cheia por causa do dinheiro das pessoas, porque nem todo mundo ajuda. E quem é fiel, eu já falei aqui, é fiel até quando fica em casa. Ela continua sendo fiel, ela deposita lá. Não é por esse motivo, não. É porque a igreja com o povo alegra, irmão. Porque povo, para Deus, são almas. E almas que Ele ama. E para o pastor também, irmãos, o pastor que é pastor verdadeiramente, ele ama as almas. Ele quer que a pessoa esteja na igreja, não porque quer forçar a pessoa, quer encher a igreja, não. Porque ele quer que aquela pessoa seja abençoada. Talvez você já sentiu isso ou sente. Sabe quando você quer trazer as pessoas para a igreja, irmãos? Porque você quer que ela viva o que você está vivendo? É isso. E tem gente que às vezes não entende. Quando o pastor quer que a pessoa esteja na igreja, venha durante a semana, acha que o pastor quer que encher a igreja, mostrar alguma coisa. Não. Quer, irmãos, abençoar. E o Elias disse assim: o povo se corrompeu. Quebraram os teus altares. Mataram todos os profetas. Só eu sobrei. Só eu fiquei. Então, quando ele se viu diante dessa situação, uma ameaça, a Jezabel matou alguns profetas. Alguns porque você vai ver o que Deus vai falar. E o povo se corrompeu. Elias disse: acabou para mim. Já não tem mais jeito na minha vida. Transfere isso para você, irmão. Será que quando você enfrentar um problema, uma luta, uma dificuldade, você tem esse pensamento, irmão? Você tem tido? Através de um diagnóstico que o médico te deu, de uma causa, uma ação na justiça que às vezes até você perdeu, ou de um problema conjugal, que as pessoas hoje estão tão assim que quando elas enfrentam um divórcio, ela vai e tira a vida da outra pessoa. E às vezes tira a própria dela. Então as pessoas estão assim. Ou seja, se ela tivesse esperança, irmãos, ela não faria isso. É porque a pessoa perdeu a esperança. Ela acha que já não tem mais jeito, por isso que faz loucura. Porque ela acha que não tem mais jeito. Tem gente que deixa, vira a cabeça. Tem pessoas que vai para o meio da rua, vira mendigo. A maioria desses mendigos no meio da rua, eles têm família, irmão, sabia? E tem muitos que estão no meio da rua que são formados, são estudados, irmãos. Eles têm faculdade, curso superior. Você está entendendo? Mas porque o cara virou a cabeça, porque achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que não adiantava mais. E a Bíblia diz que Elias estava dentro de uma caverna. Ali dentro daquela caverna, Elias fez como se fosse o seguinte: vou transferir para nós, tá? Ele abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Estou transferindo para nós. Na Bíblia veio a mensagem. Qual a mensagem que veio da Bíblia? Elias, o que você está fazendo nessa caverna? De repente acontece isso. Nós estamos numa luta, num problema, abrimos a Bíblia e ali está escrito uma passagem que nos chama a atenção. O Elias foi, quando Deus fez essa pergunta, quando ele leu a Bíblia,
Ele respondeu, o Elias respondeu, disse assim: Senhor, apedrejaram os profetas, mataram eles, o povo virou a cabeça, está tudo perdido, Senhor, tudo perdido. Irmãos, eu até coloquei aqui, ó, ainda há homens e mulheres de Deus, na hora da batalha, na hora do trabalho, na hora da dificuldade, nunca perca a esperança que tudo foi embora, que tudo acabou. Ainda há pessoas de Deus que o Senhor vai levantar para te ajudar. Pode ter certeza disso. Ainda há pessoas preparadas que, mesmo que você diz, pastor, eu pensava que aquele pastor iria me ajudar, não me ajudou. Irmão, ainda há homens de Deus, ainda há mulheres de Deus, ainda há empresários que Deus vai usar para ajudar você naquela dificuldade financeira. Basta você clamar a Deus, você orar e não perder a esperança. Ainda vai ter amigos do seu filho, da sua filha, que vai evangelizar ele, porque ele tem a cabeça virada, irmão. Ele não quer saber de Jesus. Mas ainda há homens de Deus e mulheres de Deus, amigo e amiga do seu filho, da sua filha. Deus, irmãos, ainda está no controle. Por mais difícil que seja, por mais batalha, por mais luta que você esteja enfrentando, ou que você já enfrentou, ou que vai enfrentar, não desista, não desanime. Você sabe o que aconteceu? Lá em Lucas 24, 21, não precisa você abrir. O Senhor Jesus estava indo no caminho de Emaús. E tinha 2 discípulos que estavam conversando com o outro. E falou assim: olha, rapaz, a coisa está perdida. Mas por quê, ô fulano? Aquele Jesus de Nazaré lá, hoje é o 3º dia, mataram ele. A gente pensou que até ele ia nos salvar, ia nos ajudar. Agora a gente está frito, como a conversa do povo aí. Estamos lascados. Pensamos que esse governo ia ajudar, está piorando tudo. Pensamos que o prefeito ia fazer, a prefeita, alguma coisa, mas meu patrão, pensei que o cara ia me dar uma promoção, me mandou embora. Que situação difícil que eu estou enfrentando. Pensei que o meu marido ia me respeitar, porque quando namorávamos, ele me respeitava, hoje não respeita mais a minha esposa. Pensei que seria diferente a situação. Irmão, não é porque a situação está complicada que o plano de Deus vai se frustrar. Ele continua de pé. Deus continua sendo fiel. Pare com esse negócio que o Senhor está te ouvindo, igual estava ouvindo aqueles 2 homens. Jesus estava do lado e falou: peraí, que conversa que é essa que vocês estão trocando entre vocês aí nessa caminhada? O cara olhou para ele e disse, falou assim: és tu algum peregrino aqui? Não está sabendo das coisas que estão acontecendo aí? Aí começa, irmãos, a trazer aquela avalanche de problemas. Sabe quando você conversa com uma pessoa, você pergunta como o Senhor Deus: o que está acontecendo com você, fulano? Porque eu estou passando por isso, passando por aquilo, não aguento, está assim, está daquele jeito, já está difícil, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, o que aconteceu, irmão? Os discípulos disseram para ele: esse Jesus de Nazaré aí, que a gente pensou, homem profeta, disse que ia resolver a situação nossa, acabou não resolvendo nada, hoje é o 3º dia, mataram ele. Mataram o homem. E que será da nossa vida agora? Eu até coloquei aqui, irmãos, vou colocar de novo. Cuidar para não achar que os planos de Deus podem ser frustrados pela visão do homem. Às vezes o homem tem uma visão, mas o plano de Deus continua de pé. Às vezes a visão do médico através, irmãos, da ciência, dos aparelhos, é câncer. Através diz assim, não tem jeito, é um tumor maligno. A gente vai até tirar, mas não garanto que vai ser. Eles vão fazer a parte deles, irmão. Só que a parte sua de cristão, você não pode ficar frustrado, irmão. Você não pode deixar o diabo enganar de maneira nenhuma. Fazer com que você ache que por causa da visão do homem,
daquele advogado, daquele médico, daquele juiz, daquele irmão, daquele patrão, daquele empregado, vai, do seu marido, da sua esposa, irmãos, vai atrapalhar o plano de Deus? Não vai, irmão. Só que você precisa crer. Você precisa acreditar na promessa de Deus. E o Elias lê a Bíblia e Deus fala para o Elias: o que você está fazendo nessa caverna? Uma vez um missionário pregou isso aqui, ele falou assim que caverna não é lugar de cristão. Caverna é lugar de morcego. Não é de cristão não, irmão. E olha lá se você não encontrar um urso lá dentro, invernando lá. Não há lugar. Ou seja, lugar de cristão não é fechado, não é desanimado, não é prostrado, não é frustrado. Não, irmão. Lugar de pessoa de Deus não é assim não. Pessoa que conhece o Deus vivo da Bíblia. Não é dessa maneira. Aí, irmãos, o que aconteceu? Olha o 11, o que Deus falou. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não... Vamos lá, leia com o pastor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Preste atenção nisso. Irmãos, para onde Deus mandou Elias? Quando Elias estava lendo a Bíblia, voltando ao assunto da Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, eu estou falando a Bíblia porque você vai ver o que aconteceu aqui. O Elias estava lendo a Bíblia e Deus falou: que faz aí? O Elias contou para ele que tudo está acontecendo. Mataram os profetas, todo mundo traiu Deus, derrubaram os altares de Deus. Aí Deus falou para ele assim: Elias, leia mais um pouquinho a Bíblia. Aí Deus tem que perseverar. Se você leu a primeira vez, você não entendeu, leia de novo. Leia outra vez. Eu estou transferindo para os nossos dias essa mensagem para você entender. Ele vai falar com você com toda certeza. Alguma coisa ali vai chamar a tua atenção. Aí, irmãos, Deus falou para ele: saia desta caverna e vai para um lugar alto. Vai para um monte. Sai da caverna. Olha o dedo apontado para baixo aqui, ó. Sai da caverna e vai para um lugar alto. Irmãos, presta atenção. Lugar de falar com Deus, eu vou tornar a dizer, não é nos lugares baixos. É por isso que você tem que estar para cima. É por isso que você tem que, pelo menos, irmãos, dizer para ele: Senhor, eu preciso me levantar. A Bíblia diz que um profeta, eu não sei se é Daniel, irmão. Depois quem lê a Bíblia aí, lembrar, me fala depois. O Senhor diz para ele assim: levanta-te e falarei contigo. Ou seja, Deus não fala com ninguém caído. Primeiro que a pessoa caída não vai dar atenção, não vai dar ouvidos. Ele falou assim: levanta-te e falarei contigo. Ou seja, se coloca de pé. Daniel foi a mesma coisa. Daniel caiu de tanta fraqueza que ele estava buscando a Deus, e Deus falou para ele se colocar sobre os pés dele, não conseguia. Você está entendendo? Não conseguia. Irmão, Deus está falando com cristão, com pessoas parecidas com ele. Talvez você pode até indagar: mas pastor, e as pessoas caídas por aí, quer dizer que Deus não vai falar com elas? Não, não. Entenda bem, ele está falando com quem conhece ele. Quem conhece ele não deve ficar caído. Você está entendendo? Quem conhece ele não deve ficar caído. Primeiro que ele diz: o cair é do homem, levantar de Deus. Deus quer você levantado, não caído, prostrado. Ele quer ver você. Agora, os que estão caídos por aí, que não conhecem a Deus, Deus ajuda. Deus já é claro que Deus vai pegar ele lá no fundo do poço e vai fazer uma obra. Mas quem conhece, irmãos, conhece.
Você conhece a verdade, você sabe que Deus tem poder de mudar vidas, de transformar a pessoa, de curar, de libertar, de transformar, de mudar a sua vida financeira. Como essa semana eu falei, não precisa você estar jogando em loto, em cena, em vale cap, nem nada disso. Busca Deus, irmão, gasta aquele tempo que você fica gastando nas filas das coisas por aí para isso, gasta e busca Deus, você vai ver se Ele não vai te abençoar. Ou você pensa que quem está te dando um estômago, uma boca, um corpo, um trabalho, irmãos, aquela fila lá da lotérica, aquele jogo que você está fazendo, se é isso que está te dando. O que você está de pé ainda é Deus, senão nem você desfrutaria nem do que você tem ainda. O pouco que você tem. Então a pessoa precisa entender isso. Já que é Deus que começou, me botou nesse mundo, Ele vai terminar o que Ele começou. Eu vou buscar Ele, Ele vai fazer a obra completa na minha vida. Pronto, irmão. Se você foi criado por Deus, Deus te botou no mundo, você vai procurar outro meio de sobrevivência? Não, o meio da sobrevivência é Deus e acabou. É Ele que vai me levantar. Sem Ele eu não posso fazer nada. Lembra, sem Jesus nada você pode fazer, meu irmão, minha irmã. É só Ele que levanta, é só Ele que dá força. E Deus falou, vai para o monte. Vai para o monte, sai daí. Aí você vai ver o seguinte, irmão. Aí vem a resposta de Deus para ele, preste atenção. Houve as manifestações. Isso daqui eu não vou entrar agora nesse assunto, mas só abrindo aqui parênteses. Irmão, houve manifestações, mas Deus não estava nessa manifestação. Eu vou explicar isso rapidinho para você. Quando nós estamos passando por situações difíceis, vai surgir caminhos. Jesus Cristo é o caminho. Ele não é um caminho. Ele é o. Só tem Ele. Entenda bem. Vai surgir caminhos. Vai surgir caminhos. Como, pastor? Opções que aparentemente vai parecer que Deus é que fez aquilo. Que Deus está naquele negócio. Você diz, para quem não tinha dinheiro, surgiu esse negócio aí que eu vou ganhar dinheiro. Mas, irmãos, Deus está nesse negócio. Você precisa saber. Porque senão você vai enfrentar o problema sozinho. Deus está nesse negócio, não. O missionário estava comentando agora mesmo uma coisa sobre as pessoas que entram em confusão brincando, irmão. Por que a maioria das pessoas entra em confusão em certas coisas? O cara está trabalhando numa empresa, aí o filho dele diz assim, não tem tinta na impressora, não tem nada. Me dá aí que eu vou tirar lá no meu trabalho. Irmão, mas a tinta é do trabalho, a folha é do trabalho, irmão. Você não pode tocar naquilo. A não ser que o seu patrão permita, não pode tirar. Você está roubando, irmão. Você está tirando de alguém. Mas ele tem muito, mas não interessa. Ele pode, irmão, é igual o pastor Jaime costuma dizer. O vizinho pode ganhar 40 mil. Só que você não tem direito de tocar no salário do vizinho. Ele dá o exemplo como o dízimo. O dízimo, irmãos, é de Deus. Você não pode tocar no dízimo, não pode tocar naquilo que é de Deus. É mesmo com o salário do vizinho. Ele pode ganhar 40, 50, 60 mil, é dele, irmão. Você não pode tocar naquilo. Então entenda bem. Veja o que acontece, irmão. E ele explicando, quando a pessoa está num trabalho, de repente ela tem dinheiro na mão. E surge uma dificuldade financeira dela, ela fala assim, eu vou pegar esse dinheiro, depois eu reponho. Ele estava dando esse exemplo, depois eu reponho. No início você consegue repor. Só que como você começa a ficar saliente, você começa a pegar mais. Falei, reponho mesmo. Aí chega uma hora, irmãos, que vira uma bola de neve. Aí o cara vai fazer o balanço, ele descobre que está faltando. E aí, fulano, mas por que não? Porque, o missionário dando um exemplo, não, porque manda embora sem direito a nada e é perigoso você ser preso por isso. Olha a confusão que a pessoa entra, irmãos.
de bobeira. Olha a confusão. Não é porque vivemos num país, irmãos, que a lei é meio fraca, que as pessoas podem agir. Nós temos Deus, Deus está vendo tudo. Um dia o julgamento de Deus não chega nem perto do julgamento de um juiz daqui da terra, irmão. A pessoa pode perder a salvação eterna para sempre. O próprio Senhor Deus diz assim, que a gente não tem que temer o que o homem possa fazer a nós, mas temer a Deus, que pode lançar a alma no inferno. Então a pessoa precisa ter essa consciência para brecar, irmão, certas coisas que você vai fazer. Então há portas que se abrem, entre aspas, que parece ser de Deus, parece que Deus está no negócio. A Bíblia diz que Deus não estava ali. Aonde que ele estava? Diz que veio uma voz suave, mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto, aí sim, na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Você está vendo, irmãos, que repetiu? Vocês estão vendo? Porque a primeira vez, Elias estava numa caverna. Deus nem ouviu ele. Ele teve que repetir tudo de novo a oração. Ele falou, olha, que ele falou tudo de novo. Parece que é uma cópia, né, irmão? Olha o 14. E ele disse: eis que tem sido extremamente zeloso, de novo, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Parece que é cansativo, né, irmão? Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. A mesma coisa, em outras palavras. Irmão, quando você não tem resposta, persevere em oração. Persevere em oração. Pastor, você sabe por que eu fiz coisa errada? Porque eu orei a Deus, Deus me respondeu, então eu fui e fiz coisa errada. Pronto. Isso não é justificativa, irmão. Você tinha que perseverar em oração. Você tinha que ir até o fim, irmão. Tinha que ficar firme. Deus não iria te abandonar. Não iria te desamparar. Ainda que a tua mãe e teu pai te desamparem, Ele não vai te desamparar. Pode ver que às vezes o milagre vem no último instante. No último momento, quando você deixa esse último momento chegar, né, irmão? Que às vezes tem pessoas que não deixam. Às vezes quando Deus ia agir, ela desiste. Ela para de perseverar. Ele teve que repetir a oração tudo de novo. Ele teve que perseverar. Ele poderia ter falado o seguinte: Senhor, a mesma oração lá da caverna. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Já falei com o Senhor. O Senhor já sabe. Entreguei na tua mão e o Senhor já sabe. Tem gente que nasceram, irmãos, dizendo que está na mão de Deus e morreram e não mudou nada. Mas por quê? Porque ela não tomou a decisão. Ela ficou só dizendo que falou com Deus, mas não tomou. A Bíblia diz que quando ele falou isso, olha o que Deus diz. A mensagem de hoje. E o Senhor lhe disse: vai e volte pelo teu caminho. Olha aí. Para o deserto de Damasco. Vem, unge Azael, rei sobre a Síria. Olha 16. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás o rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-la-á Geu. E o que escapar da espada de Geu, matá-la-á quem, irmão? Eliseu. Aqui é, irmãos, o complemento da mensagem. Ainda há homens de Deus. Homem em sentido figurativo. Você não está sozinho. Ainda há pessoas. Elias, você está cansado? Tem uma pessoa que eu vou botar no seu lugar. Mas eu não vou te desamparar, não. Você vai ser levado, arrebatado. Irmãos, eu lembro de um professor que falava uma coisa. Ele disse assim: eu nunca digo para Deus que eu estou cansado. Eu digo para Ele me dar forças.
Porque o dia que eu falar para Deus que eu estou cansado, eu parei de confiar em Deus. Você sabe por quê? Pegue Isaías e você vai ver. Os que confiam no Senhor renovarão suas forças. A partir do momento que você se cansar, meu irmão, minha irmã, você não está confiando mais em Deus. Você não tem mais confiança nele. Eu estou muito cansado, pastor. Pois é bom que ele te leve, irmão. Você está entendendo? Leve e bota outro no seu lugar. É assim. Ele te leva, você está cansado, ele te leva e bota outro no teu lugar. A obra não vai parar. O trabalhar de Deus não vai parar. Lembra, irmão, olha o que eu coloquei. Cuidar para não achar que os planos de Deus podem ser frustrados pela visão do homem. Ou seja, porque o homem achou que acabou, porque o homem achou que é o fim. Não, não, não. Você está, irmão, tentando fazer uma coisa, indo pela tua visão. Não, os planos de Deus não podem ser frustrados, irmão. De maneira nenhuma, e não serão. Esteja firme nos planos dele, e ele vai terminar o que ele começou na sua vida. Ele vai terminar, irmão. Pode colocar isso no seu coração. Desde o dia, antes da sua concepção, antes de você ser formado, o Senhor te escolheu. Ele quer terminar o que ele começou na sua vida. Não deixa o diabo enganar. Não deixa Satanás te enganar. Simplesmente, irmãos, entenda. Pastor, então tinha aqui algumas pessoas. E aí, pastor, só isso? Vamos ler um pouquinho mais? Você vai entender um pouquinho mais. Olha o que está escrito aqui, ó. Vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver onde que está a passagem aqui, que eu me perdi aqui. Deixa eu ver. Tem uma passagem aqui, irmãos, eu não anotei aqui, mas deixa eu falar para vocês, que fala que o Senhor, além desses que ele mostrou, ele ainda tinha 7.000 homens. 7.000 homens, irmãos, que não se dobrou diante de Baal. É por isso que eu falo, irmãos. É o 18, né? Ah, sim, 19, 18, é a verdade. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. É que eu não encontrei aqui, irmão. Estava olhando para outra coisa, estava junto. Preste bem atenção. Havia 7.000 homens, fora esses que o Senhor Deus mostrou para ele. Em outras palavras, irmãos, o diabo vai querer que você desanime e ache que está sozinho. Acha que até o pastor da sua igreja te desamparou, que não vira ficar em igrejas, que você já teve dentro de uma igreja, ninguém, pelo contrário, você viu até o pastor pecando, você viu até... Irmão, para com isso. A visão do homem não vai frustrar o plano de Deus. Deus sempre tem guardados, irmãos. Pode colocar isso no seu coração. Sempre tem guardados. Às vezes você diz assim, pastor, como que o fulano é usado? Você vai ver o que ele tem guardado, irmão. É 2, 3, 10, 20 vezes mais usados por Deus. Pode ter certeza disso. Às vezes aquela confiança que você botou ali em cima fez você ficar frustrado. Você está entendendo, irmão? Porque o homem é falho. O que você precisa entender é sobre o teu Deus, o nosso Deus. Que os planos dele não podem ser frustrados pela visão, irmãos, fraca do homem. Coloca isso no seu coração. Quando você enfrentar uma ameaça, enfrentar uma luta, não ache que esteja sozinho. Não desanime, não desista, não faça loucura. Irmão, não vai pelas opções que a vida diz, entre aspas, te dá. Ah, surgiu aí um negócio, eu tenho que cair de cabeça. Você vai se matar, irmão.
Espere em Deus, continue orando. Sai da caverna. Irmãos, fala com Deus. Na caverna Deus fala também, falou com ele. Só que Deus falou, olha, sai daí, porque é aí que eu vou te dar uma resposta. Sai desse lugar aí. Eu vou dar uma resposta para você. Existe até uma canção que diz, irmãos, o lugar que limita a visão de Deus. Tem lugares, irmãos, que é onde que você está, que é chamado ponto morto, ponto cego, que limita a tua visão. Você não consegue enxergar, irmão, direito. Às vezes não é Deus, é a posição que você está que está limitando a tua visão. Você não está conseguindo enxergar direito. Sai dessa posição, irmãos. E você verá que Deus vai clarear para você. Ele vai mostrar claramente o que deve ser feito. Amém? Digam graças a Deus. Vamos orar? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Você em casa também, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Creia que você não está sozinho. Pastor, eu estou sozinho. O advogado virou as costas, que não vai ficar mais com a minha causa. O médico diz que eu não tenho jeito. Você não está sozinho não, em nome de Jesus. Deus tem guardado. Feche os teus olhos e vamos orar. Querido Deus, ainda o Senhor diz que o seu pai e a sua mãe, quem dirá a mulher, o marido, o filho, te desampare, eu jamais te desampararei. Oh, meu irmão, não pensa que a porta se fechou. Deus vai levantar ali um homem de Deus, empresário, e portas se abrirão para a sua vida financeira. Deus vai levantar ali um cliente que vai levantar o teu trabalho, tua empresa, teu comércio, o que você tem. Não pensa que terminou, que acabou os homens de Deus e mulheres de Deus, por causa de uma frustração que houve. Deus, Ele vai levantar na sua casa, no lugar daquele homem que te traz tanta tristeza, Deus vai levantar um líder, um homem de Deus. Aquela mulher, aquele filho que te deu tanta tristeza, Deus pode mudar a situação. Mas você não pode se frustrar. Você não pode se abater diante da situação e dizer, não sou melhor, me mata, eu tenho que morrer, é a solução para a minha vida. Não. A solução é crer que há um Deus poderoso, um Deus que faz além daquilo